Tá? Boa noite, irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos, na graça de Deus, mais um dia na nossa casa. E a Carla vai começar com a nossa página de abertura, com um pouquinho de vergonha e de medo, mas a gente está com medo e vai assim mesmo, né? Boa noite, por favor, Carla. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. No livro Fonte Viva de Chico Xavier, a página 78, Enxertia Divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferentes períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade das circunstâncias, o Senhor adota igual normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos oferece preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo ciclo de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que resultados da presente encarnação te enriqueça de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te insola a mente, renovela-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Quer dizer, a espiritualidade, né, está sempre conosco, nos fortalecendo. O nosso Criador nos dá condições todos os dias, né, da gente crescer, amadurecer, florescer, mas a gente também tem que querer também, né? A gente tem um livre-arbítrio. Então, que possamos ser árvores frondosas, né, na seara do Mestre Jesus, que possamos dar bons frutos, que possamos sempre usar o nosso livre-arbítrio a favor do bem e da lei do progresso. Que Jesus permaneça em nossos corações. Amém. Legal. Amém. Perfeito. Cláudio, por favor, eu inverti a ordem. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior,
preparar. Espírito Santo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Claudio. Boa noite mais uma vez. Façamos agora a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus mais um dia a oportunidade de servir, que estejamos aqui de coração aberto, de olhos para ouvir, de olhos para ver, de ouvidos para ouvir, e que possamos guardar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e as instruções dos nossos irmãos e benfeitores, para que possamos, aos poucos, nos melhorarmos e conquistarmos aqueles que estão ao nosso lado. Agradecemos ao Deus o trabalho do dia, o alimento, o convívio familiar, em todas as direções que tivemos nesse dia, de todos os livramentos que nós talvez nem fiquemos sabendo, mas que nós fomos livrados de um assalto, de um acidente. Então, independente dos motivos, agradecemos a Deus por um ponto de alegria que nós tenhamos, sejamos bendizentes a Deus e agradecer pelas dádivas, pelos desafios, e temos a certeza que nós estamos sempre acompanhados de Jesus, de Maria, Mãe de Jesus, os nossos irmãos benfeitores, e que possamos receber cada palavra, cada ensinamento, e que possamos contribuir na disseminação, na expansão da palavra de Jesus. Assim seja, graças a Deus, e que os nossos irmãos possam orientar nossa irmã Regina no estudo dessa noite. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, mas antes da gente falar, eu quero colocar algumas informações que eu achei bem interessantes quando a gente se aprofunda para estudar. E na primeira quinta-feira, se eu não me engano, que a gente voltou, a Rosa falou do Livro dos Espíritos, né? Deu uma bela introdução sobre o que é, o que contém. E aí eu percebi o seguinte: o Livro dos Espíritos, ele foi composto, nessa versão aqui, de 4 livros. O livro primeiro, ele fala das causas primárias. Ele vai dizer o que é Deus e o infinito. Tem perguntas sobre provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Aí, o segundo livro, porque cada livro desse que está aqui dentro contém vários capítulos. O segundo livro vai tratar do mundo espiritual ou dos espíritos. Então ele traz a origem e a natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, e ubiquidade é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vai falar do perispírito, tem perguntas sobre diferentes ordens dos espíritos, a escala dos espíritos, evolução dos espíritos, anjos e demônios. O livro terceiro, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele trata das leis morais, né? E aí a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. E o quarto livro, que é o último do Livro dos Espíritos, ele traz as esperanças e consolações.
e ele fala sobre tudo isso, felicidade, infelicidade, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte, perdas de pessoas amadas, e assim é composto o livro dos Espíritos. Então hoje a gente vai falar sobre o livro terceiro, as leis morais. Então, são 12 as leis morais, né? E aqui rapidamente a gente vai falar sobre elas. A lei divina e natural, só para citar, porque eu vou me ater à lei da igualdade. Lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, que a gente vai estudar hoje, lei da liberdade, lei da justiça, do amor e caridade e perfeição moral. Se vocês repararem, ele segue uma sequência lógica, né? Começa com a divina e natural, vai a adoração, o trabalho, que terça-feira a nossa irmã também falou sobre a questão da lei do trabalho e da mediunidade, do trabalho da mediunidade. Depois vem a reprodução, como você conserva isso, né? A questão da destruição, fala da sociedade, do progresso do mundo, do planeta e das pessoas. Aí vem a lei de igualdade que a gente vai estudar. Depois fala de liberdade, de justiça, amor, caridade e a perfeição. Então a gente vai estudar um pouquinho a lei da igualdade. Lei da igualdade, né? Então está lá, nesse capítulo. Igualdade natural e desigualdades de aptidões, são os assuntos que a gente vai ver. Desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, provas de riquezas e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, dentro da lei da igualdade, Kardec fez várias perguntas e os espíritos responderam a esses temas. Primeira pergunta, 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Né? Acho que isso aí não temos dúvidas que diante de Deus todos tendem o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior, a mais geral do que pensais. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todo mundo nasce, né, com a mesma fraqueza, que nasce muito frágil, muito pequenininho, tem que ser cuidado no primeiro momento pela mãe, né? Aquela ligação simbiótica que existe, né? Desde o ventre. Todos estão sujeitos às mesmas dores, doenças. Corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles, todos nós somos iguais. A gente não tem um provérbio que diz que do pó viemos e ao pó voltaremos? Então, todos somos iguais, independente das circunstâncias, das opções de vida, independente de ser rico, de ser pobre, de ser intelectual, de não ser, de ser uma autoridade ou não. Todo mundo nasce com fraqueza, todo mundo pode ser... encontrar à frente doenças, que é exemplo melhor do que o que a gente passou nesses 2 últimos anos, né, de pandemia, para mostrar que todo mundo é igual, pessoas se ajudando, que nem se conheciam, que nunca se viram, pessoas caindo, tendo uma consciência maior do seu papel no mundo, né, na questão da caridade, principalmente da empatia, né, de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, isso... vem dessa questão aí da lei da igualdade. E aí a gente traz algumas definições aí de igualdade. No sentido geral, quem pode dar um sinônimo para a palavra igualdade? O que é igualdade? Estão pensando? O que é igualdade, Cris? Então vamos lá. Ó. Semelhança, qualidade do que não tem diferença, similaridade, parecência, que é parecer um com o outro, equilíbrio, simetria. Então tudo isso no sentido geral é o que significa igualdade. E na matemática, os professores que estão aqui, tem professor aqui?
Professor. Tem a Rosa também. E na matemática, como que a gente pode definir a igualdade? Tem um símbolo, né? É um símbolo, então A é igual a B, né? É o sinônimo de igual. E na ética e na política, prescrições, penas legais são as mesmas para todos os cidadãos. Todos são iguais perante a lei, tá certo, Giovana? Artigo 7 da Constituição. Teoricamente, né? Sim. Teoricamente, sim. É quinto? Artigo 5. Nossa, não sei porque eu puxei o 7º. Ainda bem que a gente tem aqui, né, ajudante. Então, a definição ética e política diz que penas legais, prescrições, que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não tem diferença, né? Aí vem a pergunta 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Aptidões são as habilidades, né, que as pessoas têm aí no seu ofício de trabalho, as suas habilidades comportamentais. Por quê? Né? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem mais ou menos vivência e maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e no livre-arbítrio, que muito bem a nossa irmã Carla falou na página da abertura, né, que temos o livre-arbítrio. Uns se aperfeiçoam mais rápido e com mais intensidade, diversificam suas experiências e, consequentemente, têm mais aptidões. Aquelas pessoas que têm mais automotivação, aqui ele fala na questão mesmo material de estudar, de trabalhar, né, de melhorar a vida em todos os sentidos, a sua vida pessoal, a sua vida social, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida familiar. Então, as pessoas têm aptidões, mas cabe a elas desenvolverem essas aptidões para estarem sempre melhorando. A mistura de aptidões contribui para os desígnios da providência, né, para a intenção que Deus tem para com todos os seus filhos, né? Que a gente progrida, que a gente se desenvolva, que a gente pratique a nossa reforma íntima, para que a gente possa, daqui a um tempo, estar no mundo de regeneração. Estamos no mundo de expiação e prova, como a gente tem sempre falado já há bastante tempo, né? A comunidade espírita fala muito nisso. Estamos nos preparando, então a gente precisa, né, trabalhar essas aptidões, trabalhar essa reforma íntima, para que a gente possa receber aquilo que está intencionado por Deus, o propósito que Ele tem para cada um dos seus filhos, levando-se em conta as suas forças físicas e intelectuais. O que não faz o outro ou a outra faz, e assim cada um tem a sua função útil, né? Você tem um engenheiro, você tem um médico, você tem um contador, você tem o lixeiro, você tem, né, o professor, você tem o advogado, você tem o contador, você tem a dona de casa, você tem o vendedor. Então cada um tem, né, o seu trabalho. Você tem o químico, o físico, cada um tem o seu trabalho na sua função, desenvolvendo aquelas aptidões, né, às quais ele se interessa e ele se sente atraído. E muitas vezes a gente traz de outras vidas algumas aptidões, né? Quantas vezes a gente vê crianças pequenas aí tocando maravilhosamente bem instrumentos? A gente vê aí o The Voice Kids, né? Estão crianças de 5, 6, 7 anos e 8 e até pré-adolescente com vozes assim maravilhosas, né? Não só pode trazer de outras vidas, não tem outra explicação. Crianças pequenas que já falam várias línguas, né? Então não tem como. Mas aí a gente vai desenvolver, e aí a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai usar isso para o bem ou não. E desigualdade, né? Desigualdade também é um outro ponto que a gente tem dentro da lei da igualdade. A gente tem as desigualdades de aptidões. Pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Vocês acham que é uma lei natural? A questão da desigualdade social? Que foi Deus que mandou pra gente essa questão das desigualdades? O que vocês acham? Que é ou não? Não, ela é obra do homem e não de Deus.
O homem é que criou, com as leis que ele traz, a questão das desigualdades cada vez mais, né? Infelizmente, a gente continua vendo isso muito pelo mundo, né? Pergunta 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem a anátema. E aí eu fui ver, né? Falei, o que é anátema, né? Anátema é uma condenação, né? Excomunhão, né? Até na Igreja Católica fala, vou te excomungar porque você pecou, porque você fez isso. Então aqui, né, a resposta dos Espíritos foi essa, né? Aquele que abusa da sua superioridade, da sua posição social para oprimir o fraco, para humilhar, para pisar, para fazer o mal, eles merecem a anátema, a condenação. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Né? A gente faz e a gente vai dar conta depois, né? Porque a gente não veio aqui para isso, a gente desceu com um plano maravilhoso, né? Mas na maioria das vezes a gente falha. Desigualdades das riquezas, também está dentro desse capítulo da Lei de Igualdade. Pergunta 808. A desigualdade de riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. Que dizes então da astúcia e do roubo? Aí vamos continuar lá. Aí vem na pergunta 808. A riqueza hereditária, 808A. A riqueza hereditária não seria fruto de más paixões? Quem sabe disso? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas a origem pode ser má. Crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga. O seu julgamento é mais severo do que o dos homens. A gente pode querer sim prosperar, né? A gente pode querer sim ter coisas dentro da nossa casa, mas por meios lícitos, com honestidade, sem prejudicar ninguém, né? Sem querer ter vantagens. E Deus está olhando lá, porque a gente sabe que não cai uma folhinha de lugar nenhum que ele não comande, né, todas essas paradas aí. Provas de riquezas e misérias, a pergunta 814. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de forma diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essas provas e frequentemente sucumbem. A gente sempre fala isso aqui, né? O Giovanni sempre comenta do pavor que ele não quer nunca ganhar na loteria, ele nem joga, né? Para não ganhar milhões, vai fazer o que com esse dinheiro todo, né? Então, é bem desafiador, né? Você ser milionário e a vaidade subir o egoísmo, que são os maiores maus do mundo, né? E você não usar toda essa dinheirama aí para você também, mas principalmente para ajudar o próximo. Então Deus fez isso e é prova, e a gente pede para vir, para passar por essas provas. A pergunta 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? Olha aí, a infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca murmúrio, né? Lamentações, né? Contra a providência, contra Deus. Quem está muito na miséria e que fica naquela celeuma, e que fica naquela energia lá, não, ó vida, ó dor, ó azar, dá tudo errado, não trabalho, não tenho isso, não tenho aquilo, né? Não tenho nem quase o que comer, né? E não percebe que Deus opera o homem pelo homem, que muitas vezes vem um vizinho, leva um pedaço de bolo, chama para tomar um café, né? Traz uma cesta básica, e nem às vezes recebendo ajuda as pessoas se dão conta de que não tem que se lamuriar, nem reclamar, que quando a gente reclama, a gente clama aquilo de novo pra gente.
e aí a gente não consegue sair dessa energia, porque o nosso pensamento tem poder, né? O que a gente pensa acaba, na grande maioria das vezes, se realizando. E a gente tem a obrigação de, sempre que vier um pensamento ruim, substituir por um bom. A gente tem essa obrigação. E isso é hábito. Isto é hábito. Eu era muito assim há anos atrás, e com vários estudos e com trabalho, com terapia, com um monte de coisas que eu fiz e ainda faço, percebi isso. Mudança de... A gente chama de vibe, né? De energia. Então hoje, toda vez que vem alguma coisa ruim, por mais que seja desafiador e seja assim custoso, né? É trocar, pensar numa coisa boa, mudar o pensamento. E se não consegue pensar em nada, visualiza um lugar bonito que você gosta de estar, visualiza uma coisa boa que você viveu, né? E aí isso ajuda a amenizar o coração, né? A dor, e a gente melhorar. E a oração também, né, Cris? É o único e melhor caminho quando a gente não está bem. A gente orar e pedir forças a Deus, a espiritualidade, ao nosso mentor, a Germano e toda a equipe espiritual da nossa amada casa, para que nos ajude, nos dê força, nos alivie o nosso coração, né? Então, não dá para... né? Porque se a gente está na miséria, a gente está na miséria por alguma razão. Lá na frente a gente não viu, né, que a pessoa que tem poder e que usa esse poder para fazer mal para o outro, ela vai voltar e vai viver de uma forma sofrendo bastante para aprender que não pode ser dessa forma. Mesma coisa é a riqueza, né? Porque a riqueza, na maioria das vezes, leva a todos os excessos. E tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos também. Isso aí nos ensina que a gente precisa viver no equilíbrio, que a gente tem que ter um equilíbrio para viver. Igualdade de direitos entre o homem e a mulher, né? Isso se fala muito, né? Há muito tempo no mundo. E hoje está bem latente essa questão da diversidade, né? Da inclusão, da equidade, da interseccionalidade, que tem a ver com a mulher em todos os lugares, em todos os meios de trabalho, a mulher negra, né? A mulher é provada aí por estatísticas que ela ganha no trabalho entre menos 20% a 30% a menos do que o homem, mesmo tendo os mesmos cargos. E é muito difícil você hoje ter mulheres, por exemplo, em cargos de gerência, de CEO, de diretores de empresa, mas devagar as coisas estão começando a melhorar. Algumas empresas já estão vendo isso com outros olhos, essa questão da diversidade, do respeito à mulher, à sua integridade, às suas opções de vida. E na questão da diversidade também tem algo que é bem interessante, né? Deus fez todos nós a sua imagem e semelhança, então todos somos iguais. Ele ama todos os seus filhos da forma que essas pessoas são. Então não importa a sua opção de vida, né? O seu gênero, a sua cor, o seu trabalho, né? Não importa nada disso. O importante é que as pessoas entendam que precisam respeitar, né? Algumas coisas na questão da mulher já melhorou, a gente já tem aí, mesmo ainda tendo muita violência contra a mulher, a gente tem uma delegacia especializada, a gente tem instituições e que acolhem e apoiam essa mulher. Existe muito preconceito ainda? Tem, né? Por que estava com essa calça apertada? Estava pedindo para ser agarrada no meio da rua. Mas por que não pode sair com uma calça apertada? Qual é o problema? E por que ela o homem que ainda tem esse instinto animal não pode ver uma pessoa com uma mulher com uma calça apertada que quer agarrar, quer mexer? Né? Hoje, inclusive, no programa da Fátima Bernardes, ela estava fazendo uma entrevista, mas eu vi muito rápido, uma moça, ela sofreu uma violência do namorado, o namorado a pegou à força e, de uma forma grosseira, tatuou aqui no rosto dela o nome dele, daqui a aqui, né? E ela, agora um pouco melhor, a Fátima fez a entrevista com ela, acho que ela está procurando algum lugar que possa fazer uma cirurgia plástica para tirar, de forma grosseira mesmo. Como que essa moça deve ter sofrido e quanto a gente vê por aí, né? Agora, inclusive, se eu não me engano, foi lá na Inglaterra, que até a forma como o homem olha para uma mulher no transporte público,
você já pode dar queixa e caracterizar aquilo como uma violência. Então, nos metrôs, né, nos meios de transporte público, já tem pessoas especializadas, policiais, agentes, não sei como é que chama, já, né, de olho nisso, né? Mas isso aqui, então, no Brasil, se lá ainda é uma coisa muito delicada, imagina aqui, né? Você achar que alguém está te olhando, esse cara está me olhando com olhos de violência. E ele, não, só estou olhando, não estou. Como é que você vai chegar na delegacia hoje, né? E dar queixa de uma situação dessa, que até com uma violência latente, você chega e muitas vezes você tem problema, né? Então, essa lei da igualdade tem também perguntas que Kardec fez aos espíritos sobre essa questão. Né? Então, é a 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Né? Deu. Progredir, inteligência para ambos, homens e mulheres. Inteligência para o bem e para o mal e progredir. Aí vai o nosso livre-arbítrio, aí vai a nossa reforma íntima, aí vai a nossa moral, os nossos valores. E a pergunta 818, ela fala: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem criou sobre ela, desde os tempos da caverna, né? Briga, vai puxando pelos cabelos, força trabalhos forçados, que ainda existe muito por aí. E as mulheres hoje vão mais à luta, vão mais à rua, colocam seus direitos. A gente teve aí no século passado, né, queima sutiã, né, o anticoncepcional para preservar a sua vida, né, íntima e a sua saúde. Então, aos poucos, a mulher vem entendendo que ela precisa lutar pelo seu espaço, né? Então, o que os espíritos responderam a essa pergunta? De onde se origina a inferioridade moral das mulheres em certos países, em certas áreas? Do domínio injusto e cruel que o homem criou sobre ela, resultado do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens poucos adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, aqueles homens que são aí bem atrasados e bem se dizendo moralistas, ele acha que é com a força que ele vai conseguir. Eu é que mando, tem que me obedecer, né? Porque eu é que boto comida dentro de casa, você tem que lavar roupa, passar, cozinhar, e ela não tem direito a nada, não tem vida, né? E violência, né? E a gente viu que aumentou muito a violência durante a pandemia com a questão do isolamento, né? Muito, muito mesmo. Porque muitos casais que trabalhavam, que só se viam de manhã, oi, bom dia, boa noite, vou dormir, tiveram que conviver mais juntos, né? Então, a coisa complicou, né? Tem um amigo meu que já desencarnou, que esteja em bom lugar, que ele falava assim, casar é bom, ruim é morar junto. A gente sabe que é brincadeira, que não é bem por aí, né? Que precisa ter o respeito, ter o amor, né? Porque se duas pessoas estão juntas, é porque tem algo em comum, porque se gostam. E quando não dá mais, o melhor é cada um ir para o seu lado, né? Antes que comece a falta de respeito, antes que comecem as mentiras, antes que comecem a violência. Para que você vai ficar alimentando uma situação? Né? Então tem muito disso, mas para o homem, quantos anúncios a gente vê, quantas matérias a gente vê na televisão de que o homem, esses últimos meses, várias, acho que até dezenas, se eu não estou exagerando, de homens que mataram e agrediram as mulheres porque não queriam aceitar o fim do casamento, o fim da relação, né? No Rio, Grande Rio, São Gonçalo, Baixada, eu me lembro de vários casos desses. E acontece no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e esses são os que a gente sabe, né? Fora aqueles que não são oficiais e que a gente não sabe, que fica por isso mesmo. Não teve um aí que matou uma mulher e enterrou no quintal, embaixo da cama, não sei onde. São coisas macabras, né? Então são pessoas primitivas que quando desencarnarem tem que ir lá para aquele planeta lá, né? Que ficam todas essas pessoas que fazem muita maldade, ficar lá uns 500 milhões de anos até poder começar a diminuir e a pensar em alguma coisa de bom. Regina, se me permite, segundo o Livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão,
Mas o planeta menos evoluído do que a Terra mesmo é Marte, né? Então talvez os irmãos possam ir para Marte, que é menos evoluído do que a Terra, né? E o mais evoluído é Júpiter, né? Segundo a literatura. A gente, só rapidinho, referente, né, de igualdade das mulheres, né, do gênero, né? A gente, até eu mesmo assistindo a uma palestra do Elahá, ele falando se o feminismo tem a ver com o nosso estudo. Eu falei, isso tem tudo a ver, exceto aquilo que é contra a vida, porque o feminismo é o quê? É a lei da igualdade, é a lei do progresso, é a lei do amor, é a lei do retorno. Então, pela lei do progresso, aos poucos, né, as mulheres e pessoas de outros gêneros, né, que se autodenominam, são muitos os nomes que eu não sei, né, transgêneros, digamos assim, que elas são pessoas como nós, queremos ter os mesmos direitos, né, mas aos poucos. Mas a gente ainda vive no tempo das cavernas ainda, que nós estamos evoluindo, né, que faz o mesmo trabalho, mas que não tem o mesmo salário. Então, tudo que o feminismo prega, né, e quer seguir, de ter direitos iguais no trabalho, ter o seu respeito dentro da família, o seu respeito perante a sociedade, seja homem, mulher, transexual, travesti, igualdade entre os homens. É a lei do progresso, faz parte da lei de Deus, né? E sempre segue quando as doutrinas que estiver dentro com a vida, né? O que é família, o que é amor, o que é igualdade, o que é direito, dentro do espiritismo ele prega o que for, sempre a favor da vida, nós estamos juntos também nesse progresso. Né? Então não é uma coisa que separa. O feminismo separa da minha doutrina, da minha religião, da minha igreja. Não, o feminismo, desde que, seguindo os preceitos da vida, dos ensinamentos que a gente tem de Jesus e de Deus, a gente tem que caminhar lado a lado. É o respeito, é a igualdade, é o amor, sempre. A vida sempre. É verdade. Obrigado. E isso tudo vai ao encontro do que a gente tem e que a gente sempre estuda, que é a reforma íntima, a sua evolução. Sim. Né? A mulher quer uma evolução, né? Para ela poder evoluir, né? E melhorar a cada dia e poder cuidar, porque ela também, é lógico que existem diferenças, né? Tem trabalhos que não dá para uma mulher fazer, né? Apesar de que muitas fazem mesmo, vão para a construção, carregam pedra e levanta, né? Mas tem algumas coisas que não, então tem que cada um tem o seu lugar, um complementa o outro, o homem complementa a mulher, né? A mulher complementa o homem. E aí a gente tem a 821, é isso aí, ó. As funções pelas quais as mulheres estão destinadas têm uma importância tão grande quanto a dos homens? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Ela é que traz o ser humano, o homem ou outra mulher à vida. Essa relação simbiótica, né? Nos primeiros meses de um bebê, é a mãe que vai cuidar dele. Então é aquela relação, é dar o de mamar, é ela que vai nos primeiros meses, é ela quem ele vê pela primeira vez, é ela que ele sente quando ele está dentro da barriga. Então, maior dádiva, né, do que essa não pode existir. Pergunta 822A. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade diante da lei dos homens? De direitos, sim, de função, não. A lei humana, para ser equitativa, né, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homem e mulher. Privilégios concedidos a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, eles não existem senão na organização física, porque os espíritos podem tomar um e outro. Não há diferenças, então devem gozar dos mesmos direitos. Então você vê, isso foi lá em 1800 e lá vai fumaça. Né? Kardec perguntando aos espíritos e eles colocando coisas atuais para a gente, né? Das leis que vieram depois disso, né? De justiça, igualdade, dos mesmos direitos, né? E que para a espiritualidade não existe essa diferenciação homem e mulher, né? Porque o espírito, a gente vem homem, a gente vem mulher, né? Não tem essa diferença. Então, o que a gente tem é o aspecto moral, né? Independente se é homem, mulher, homossexual, o que importa é o aspecto moral. Por isso que o espírito, ele é mais visto, né, perante a Deus, é a sua moralidade, né? Nós estamos aqui estudando juntos, mas nós estamos na nossa moralidade do dia a dia, nós mudarmos a nós mesmos.
Então, por isso que não tem, eu sou um espírito homem, sou melhor do que o espírito mulher e vice-versa. Não, tudo tem a ver com a nossa moral. Independente da sua orientação hoje seja. Vai pela moralidade. Quem continuar a pensar assim, um dia vai cair, né? Vai demorar mais ainda no progresso. Para sofrer. Então, para a gente fechar, eu gosto muito dela, Joana de Ângeles. Eu acho que o amor resume tudo, né? Nessa questão da igualdade, dos mesmos direitos, da compaixão, da empatia, da solidariedade, de um dar a mão para o outro, de um ajudar o outro, independente de quem você escolhe para viver junto com você, né? Porque família a gente não escolhe, vem, né? A nossa primeira escola, mas o seu companheiro, a sua companheira, a gente escolhe, né? Então o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Né? O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. Quanto mais a gente ama, mais ele cresce, né? Mais a gente distribui esse amor, enriquece à medida que se reparte. Então, acho que para resumir tudo o que fala a lei da igualdade, todas essas perguntas que Kardec fez aos espíritos, eu trouxe a Joana. E a minha sugestão é que vocês leiam, porque tem muito mais coisas aqui na lei da igualdade e na próxima oportunidade eu trago uma outra lei dentro desse capítulo das leis morais para a gente estudar. Né? Gratidão e ficamos com Jesus. Amém. Obrigado, Regina, por compartilhar os ensinamentos de nosso modelo de guia Jesus, graças a Deus. Passamos à segunda parte do nosso trabalho, que é o momento do paz. Quem gostaria que fará? Dona Rosa, por favor.